Olá, meus irmãos, axé. Vamos continuar a leitura do livro O Diário de um Médium Iniciante. Hoje, o capítulo 18, Mecanismos da Incorporação. Aprendera no diálogo com os espíritos que, apesar do termo incorporação, não quer dizer exatamente entrar no corpo. A entidade que irá se incorporar permanecerá sempre fora do corpo do médium. O que ocorre é simples aproximação da mesma e envolvimento vibratório de um para com o outro, entrelaçamento entre fluxos energéticos vindos dos chakras dos espíritos e do médium. Vou tentar detalhar ao máximo o que eu aprendi com as entidades, embora não compreenda todo o processo. O médium se encontra e se concentra, elevando seu pensamento e, por consequência, seu padrão vibratório. Se for uma entidade da direita, um caboclo, por exemplo, ele abaixará seu padrão vibratório o mais possível próximo do nível do médium. Se for uma entidade da esquerda, é provável que não haja nenhum esforço, ou não tanto esforço assim, de ambas as partes, dada a proximidade vibratória. A partir daí, por um processo que sinceramente desconheço, filamentos fluídicos começam a se estender dos chakras da entidade do médium. Em algum ponto, eles se encontram, entrelaçam-se e estabelecem uma corrente. Quando esse processo se inicia, é normal o médium sentir o coração acelerar, suas mãos suarem ou ficarem geladas, um arrepio forte percorrer o seu corpo e etc. Tende a cambalear e a sentir solavancos. Conforme as ligações vão se tornando mais fortes, o médium geralmente começa a tremer, a sacolejar. Esse processo é algo estranho e pode causar algum desconforto, mas não causa dor. O último chakra a ser ligado, pelo menos em grande parte dos casos, é o coronário, situado no topo da cabeça. Quando esse processo termina, o médium está incorporado. Em todos os casos de incorporação, há ligação entre os 7 chakras. A diferença está na força do fluxo ou na corrente, por assim dizer. Nos médiuns iniciantes, ela geralmente é fraca, o que deixa o médium em dúvida ainda, sobre estar ou não incorporado. Nos médiuns mais experientes, é forte o suficiente para não produzir dúvida. Com o tempo, as sensações tendem a ser mais intensas. Cheguei mesmo a presenciar 2 casos em que o entrelaçamento fluídico foi tão intenso que a entidade dominou completamente o corpo do médium, produzindo uma inconsciência profunda. Numa dessas situações, a entidade chegou a queimar a mão do médium numa vela a ponto de feder e ficar toda chamuscada, sem que este esboçasse a menor reação de dor, o que seria praticamente impossível de se fazer um médium consciente que continua, embora reduzidamente sensível à dor. Quando a incorporação ocorre, o corpo físico do médium torna-se um reflexo da entidade. Se esta levanta, ele levanta. Se ela bate no peito, ele bate no peito. Se ela fala, ele fala. Quando o preto velho senta-se num toco, pede seu cachimbo e fica ali pitando, o corpo do médium nada mais está fazendo do que o reflexo do que a entidade está fazendo no mundo astral. Normalmente posicionada ao seu lado, sentada num toco plasmado pela força do seu pensamento e pitando um cachimbo igualmente plasmado por sua vontade. Capítulo 19. Orixás de cabeça. Uma curiosidade muito natural das pessoas quando entram para a corrente é saber quem são seus orixás de cabeça, ou seja, seu pai e sua mãe. Já acompanhei muitos diálogos na internet sobre os métodos de conhecer os orixás da pessoa.
Alguns jogam búzios, outros tentam adivinhar pela data do nascimento e etc. Cada pessoa possui apenas 2 orixás de cabeça, isto é, o que ela está ligada por semelhanças de personalidade, sendo um masculino e outro feminino, ao que damos o nome de pai e mãe de cabeça. A única entidade que falava sobre os orixás era o pai Cipriano. Não se jogava búzios, ele apenas observava com atenção a pessoa, pedia um tempo para pensar e depois respondia. Eu já contava com uns 5 meses de desenvolvimento quando surgiu esse assunto entre os médiuns. A maioria estava em desenvolvimento e tinha muita curiosidade em saber quais eram seus orixás. Eu simplesmente e sinceramente não me importava muito com isso. Vinha do espiritismo, onde não se falava em orixás, então eu não me sentia tão interessado no assunto como os demais. Naquele mesmo dia, o pai Cipriano se manifestou e fez questão de nos explicar sobre as características de personalidade de cada orixá. Em nossos trabalhos são cultuados 9: Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Oxum, Yansan, Iemanjá, Nanã e Omulu. Diferentemente de muita coisa que eu já havia lido, a filiação dos orixás que ele nos ensinou não era tão literal. Nós não nascemos ou estávamos vinculados em definitivo a algum orixá. Nós apenas tínhamos características de personalidade que se casavam com o referencial deste ou daquele orixá, e que com o passar dos anos e das reencarnações e encarnações, nossa personalidade se modifica e nossa filiação também se modificaria. Disse-nos mesmo que, quando ele estava encarnado, era filho de Omulu com Yansan. Eu sou filho de Oxalá, pelo lado masculino, e de Iemanjá, pelo lado feminino. Curiosamente, era o único homem da casa ligado a Oxalá. Havia outro médium ligado a Oxóssi e todos os demais médiuns homens eram de Ogum. Minha esposa é filha de Omulu e de Iemanjá. E curiosamente também era a única pessoa da casa da filha que era filha de Omulu. Aparentemente nós dois tínhamos características únicas, já que eu era o único homem de Oxalá e ela a única pessoa de Omulu. E sabem o que isso significa? Nada. Por vezes, vi uma guerrinha boba de pessoas querendo a disputa deste ou daquele orixá. Ou pessoas que eram filhas de um orixá querendo ser de outro. Ou mesmo dizendo qual era o melhor e coisas do tipo. Tudo bobagem. Enfim, como filho de Oxalá, segundo a entidade, destacaria em mim a inteligência, a tranquilidade e a serenidade diante dos problemas. De fato, pude observar isso ao ver meus colegas de terreiro. Como filhos de Ogum, eles pareciam estar sempre dispostos a tratar tudo a ferro e fogo, enquanto eu preferia o caminho da temperança, o caminho do meio. Isso me fazia melhor. Absolutamente não me fazia melhor do que ninguém. Apenas era uma característica minha, diferente da deles, e só. Como filho de Iemanjá, sou uma pessoa com emoções muito profundas, acolhedor, amigo, leal, mas também difícil de conquistar e de se entregar às amizades. As características que ele nos narrou sobre Oxalá e Iemanjá, que eu os expus apenas brevemente aqui nesse texto, casavam perfeitamente com a minha personalidade e estilo de vida. Por fim, devo dizer aos médiuns novatos que não se inquietem tanto por querer saber disso. Na hora certa você saberá, seja lá qual for o método empregado na sua casa. Durante o desenvolvimento, quanto menos você desviar o pensamento em outras preocupações, mais rapidamente vai se desenvolver. Então foque o trabalho que precisa realizar, que o resto vem com o tempo. Segunda parte, reflexões. A partir daqui,
ofereço ao leitor algumas reflexões produzidas durante o processo de desenvolvimento mediúnico. E nós começaremos essas reflexões no capítulo 20, que começa falando elementos de trabalho. Deixaremos para um próximo áudio. Gratidão e axé a todos.